Show de bola, vamos que vamos então. A gente tá ansioso, mas tá prontinho pra dar sequência nesse showzaço. Uma melhor de 5, que a gente espera muito dos dois times. Espera uma semifinal disputada. Como o Dudu falou, a Cade é a favorita, mas a Havan tem chance de mostrar o melhor jogo deles até agora. A Havan, eu diria que chega relativamente sem pressão nesse playoff, enquanto a equipe da Cade chega com hype lá no alto. Eu conversei com os jogadores, né, no Media Day, a gente trocou uma ideia. A motivação da Cade parece muito alta, mas a da Havan também não tá baixa. Principalmente eu conversei, o Sarkis não entra nesse primeiro jogo, né, mas eu conversei com ele e ele falou, cara, foi exatamente assim quando eu me classifiquei com a IDM. A gente chegou numa final sem pressão, numa fase final, né? Sim. Sem pressão nenhuma. É assim que eu gosto, a gente vai conseguir trabalhar com tranquilidade, jogar o nosso plano de jogo, e se a gente de fato fez o plano funcionar, a coisa vai acontecer. E eu acho que é isso, essa é a mentalidade ótima para a Van Liberty, que demorou para se encontrar. A gente esperava uma performance deles melhor no campeonato. Sim, sim. No início do split, quando eu olhei no papel a escalação do time da Havan, eu achei que eles viriam como um time muito, muito forte. Não tiveram o início do campeonato tão bombado assim, mas são excelentes jogadores, são jogadores que vêm crescendo. O Dudu estava falando do Tokers. A gente, quando olha os números dele, ele tem números muito bons. Sim. É só questão de colocar esses números para frente. O Zantins é um cara muito dominante na lane, Colossus. Ele termina ali os primeiros 14 minutos com 15 minions na frente. Sim. Normalmente. É um número excepcional. E isso pode ser até uma forma que a Van tenha de jogar em cima do Mumus, porque o Mumus termina com negativo, né? Sim. Ele geralmente termina com menos 5 minions, menos 5 entre 6. 6,67 para ser exato. Isso, exatamente. Então, 6,67 que ele termina atrás. Eu também, batendo papo com os times, eles viram o Mumus como sendo um ponto a potencialmente ser explorado. Porém, a gente viu ao longo das semanas diversos times, incluindo a própria Van Liberty, tentando martelar o Mumus, e ainda assim o top laner da Cade saindo por cima e conseguindo ajudar, mesmo absorvendo tanta pressão inimiga. O grande lance é esse, Colossus. Ele tem esse número abaixo de farm, mas esse número abaixo de farm tá aí por dois motivos principais. Um, ele sai muito para ajudar o time. Sim. Ele tem muita participação, se você pensar num top laner, 67%, alguma coisa assim. O lance é que, não só isso, os times resolveram atacar o Mumus. Sim. Então, constantemente a gente tá vendo os times martelar 1, 2, 3, 4 ganks em cima dele, e ele se vira. Então é claro que ele vai ficar atrás, mas como o time adversário despendeu tanto recurso para tentar afundar ele, o resto do time da Cade joga o jogo para frente, e é aí que eles têm ganhado grande vantagem. E aí vai mais também pro meta que a gente tá, no 9-15, meio que o foco sai um pouco da top lane e vai potencialmente para a parte de baixo do mapa. A gente vê a Xayah aparecendo como um pick muito forte no circuitinho que a gente acompanhou, né? Sim. A Xayah pick ou ban 100% do tempo. O CBLOL também apareceu com muita prioridade. Não acredito que vá ser muito diferente aqui. Isso reflete um momento na parte inferior do mapa e como é que a gente pode ver a coisa acontecendo aqui no circuito. E sobre esse ponto de vista, eu acho que na bot lane, apesar da bot lane da Cade ter muita qualidade, do Klaus e do Professor, o Flare é o cara que, mesmo com um time que tá capengando e não tá indo tão bem assim, os números de dano e do quanto que ele gosta de jogar, absorvendo recurso e tendo ferramentas para jogar, para mim são favoráveis pro Flare. O Flare é um dos caras que dá mais dano no time da Van. A Van é muito dependente do dano do Tokers. Sim. E do Flare. O Flare tem normalmente 29% de dano do time, então é um cara que passa meio por debaixo do radar. A gente gosta de falar isso porque ele tem bons números, não aparece tanto assim nos jogos, mas os números dele são sólidos, ele tá ali, ele tá numa boa. Você tava falando de Xayah, eu ia falar um pouquinho da Nico. A Nico foi o campeão mais jogado no circuito desafiante na fase de pontos iniciais, e a Nico do Mumus, ela é perigosíssima, Colossus. Ele já jogou com ela aí 4 vezes, tem 5 vezes, perdão, tem 80% de aproveitamento, só perdeu um jogo. Sim. Então essa Nico do Mumus é perigosa e é um campeão que apareceu muito por aqui, vamos ficar ligados. A melhor de 5, eu acho que é legal a gente discursar um pouquinho sobre esses campeões. Sobre a Nico, foram 18 vezes que ela apareceu aqui no circuito desafiante. Sem dúvida foi um pick muito prioritário. E você falou, cara, melhor de 5. Melhor de 5, a Van também tem a flexibilidade. A Van é o único time do circuito desafiante que usou
do primeiro até o último reserva, usou todo mundo que foi inscrito no time. Eles têm, e os jogadores estão aí, o Thunder, o Ridan, o Sarkis, o Slayer, a lineup inteira da Avan tá aqui e estão todos preparados para jogar. Tanto o Ridan quanto o Thunder, eu gostei muito da estreia deles no circuito desafiante. Perfeito. Achei que os meninos não sofreram a pressão. Claro que no stage é diferente. Isso. A gente viu isso acontecendo na temporada passada com os meninos da Red, com o Gigo e com a Avengers. Sofreram um pouquinho no stage, mas passado o primeiro jogo, passado o nervosismo inicial, que aí nisso os caras que têm a cancha mesmo já estão tancando, que é o Talkers e os Antins, a coisa pode acontecer, os moleques podem entrar e suprir alguma necessidade, alguma estratégia diferente que o Raven, que é o técnico da equipe da Van Liberty, possa querer trazer para essa semi. Na análise inicial, o Dudu falou do confronto na selva, né? Grell contra Carioca, são os caçadores com mais kills, Colossus. É até engraçado, porque o Grell tem um número relevante, rapaz. Ele é o segundo cara que mais matou no circuito desafiante. Ele só perde pro Titã. Sim. O Titã tem 75 kills e o Grell 63. E a gente vai falar, eu quero falar sobre isso, sobre os abates, mas antes eu quero continuar a nossa conversa sobre a selva. A gente deu a alcunha de rei do First Blood pro Carioca. Perfeito. Não foi à toa. Não. A gente sabe, foram 15 jogos no circuito desafiante da fase regular. Cada time, né, fez 15 jogos. A Cade ficou com 9 dos 15 First Bloods, ou seja, eles sofreram 6 e deram 9. E desses 9, o Carioca estava presente em 8. Não que o Momus tenha ficado muito atrás, porque o Momus ficou com 5 participações em 9 First Bloods também da Van Liberty, que também é muita coisa. Desculpa, Carioca, não Momus. Show de bola, galera! Vocês já estão vendo na tela os Pixie Bans e é aqui que o nosso confronto começa, Colossus. A gente tem muito número, muita estratégia para passar para vocês, mas agora vamos se concentrar aqui na seleção dos jogadores, porque Cade e Avan já estão banindo e banindo rapidamente, meu amigo. E banindo selva. Selva. A equipe da Van Liberty foca em cima do professor. Essa Yumi foi usada 6 vezes pelo professor na fase regular. O Nosferos trouxe essa Zoe e também mostrou e revelou ela como sendo uma arma interessante para Vivo Cade. E a Vivo Cade tira da mão da Van Liberty o Cork, esse que foi muito importante e foi, eu julgaria, Gruntar, eu diria que foi um dos picks mais fortes do Talkers ao longo da fase regular. Porém, passou o Silas e a Cade já seleciona. Passou a Kali também. Muitos picks que a gente via com prioridade no circuitinho e nessas últimas semanas de 9-15 passaram abertos. Olha só, rapaz, os Antins puxando esse Kennen e a gente já tem o Azir do Talkers, o time da Avan. Tirou os 2 solo laners na primeira rotação, Colossus. O próprio Kennen era outro pick que vinha aparecendo muito para a parte superior. O Nar também pode ser uma possibilidade aí de aparecer caso esse Silas não vá para a parte central, né? Caso ele vá para a parte central, o Nar aparece em cima. Quero ver a Cade. Beleza. Eles trouxeram o que a gente falou, a Kali. E eu tava conversando hoje, na verdade, no caminho de cá, Gruntar, eu me dei conta disso. A Kali estar forte no meta e ser um pick extremamente prioritário é ótimo para Cade, porque eles têm 2 jogadores que são uma ameaça enorme com esse pick. Tanto o Nosferos quanto o Momus podem usar a Kali e ela estando forte, meu amigo. É exatamente o que eles querem. Então tá aí, selecionada essa Kali, a Zaya você tinha comentado, apareceu. O time da Cade vem pro seu pique, o Flare vai ter... Não necessariamente essa Tristana é pro Flare. Se bem que com esse Kennen em campo, a Tristana é pro Flare. Beleza. Rakan é banido pra gente não ter a bot lane do Amor. O time da Van vai trabalhar nisso. Começa trabalhando esse ban na segunda fase. Eu gosto dessa remoção de Rakan, mas ela não necessariamente vai resolver. Acredito que tenha tido alguma questão ali. A gente já vai resolver. Muito bem. Show de bola. Parece que teve alguma situaçãozinha aí, a gente teve que interromper os Pixie Bans, não é isso? Isso. Vamos ver o que aconteceu para passar para vocês. Dá pra gente continuar falando sobre o que tá acontecendo? A última coisa foi esse ban em cima do Rakan. Não viu o que a gente baniu. Eu acho que não voltou. Não chegou a banir. Não voltou para Beleza, show de bola. Mas a gente já tem aí o desenho inicial de ambos os times.
a Cade focando nessa Kali, na Zaya, e o first pick... Foi no Sylas. First pick em Sylas. E do outro lado a gente já tem um time que vai escalar muito pro final do jogo. Perfeito. Uma Tristana, ou o próprio Azir. O Kennen, de certa forma, vai escalar também. Kennen chegando na backline do time adversário é terrível, né? Tem a versatilidade da build do Kennen, se ele vai para aquela build mais split, ou se ela vai para build on-hit. A build on-hit estava aparecendo mais no competitivo, porém a build de teamfight, de AP, estava aparecendo mais no solo kill. Era uma possibilidade, então vai dar a opção dos Antins e, é claro, do que a equipe da Van Liberty quiser trazer para esse jogo. Com a composição que eles têm, eu vejo qualquer um dos dois sendo possível. Tristana e Azir são campeões que têm uma teamfight bem interessante, bem forte, um late game poderoso. Então, Kennen chegando pelo flanco é muito interessante para eles. Mas, a mesma coisa, um Kennen splitando também é muito bom, porque eles já brigam bem por si só. A gente tem visto a Tristana aparecer como solo laner, né? Sim. Só que como a Van já selecionou Kennen e Azir de cara, essa Tristana vai ter que ir pro bot, né? Achei engraçado, curioso o time da Van focar nesses solo laners muito cedo no draft. Sim. A menos que eles já aprontem aquela... mesmo buraco que a gente caiu na semifinal passada. Será, velho? Né, mas é sempre com a Tristana. É sempre com a Tristana. Não, mas brincadeiras à parte, acho que não vai ser, não. Tá com toda a cara de ser... Tudo tá definido ali. Eu achei curioso que os caçadores geralmente aparecem mais cedo e os solo laners, pelo menos do lado vermelho, são deixados para a segunda parte do draft. A equipe da Van Liberty meio que revelou as cartas. E é por isso que, na minha cabeça, talvez elas não sejam, de fato, as cartas que a gente acha. Vale lembrar que o Kennen foi jogado como suporte, mas faz muito tempo. Meu Deus, mas aí... O lance aqui, a gente comentou um pouquinho quão forte é o confronto na selva. Sim. E de repente o pessoal vai deixar um pouquinho mais pra frente para ver o que o adversário vai pegar, para tentar puxar alguma coisa que seja counter, um tentando atrapalhar o outro, um tentando jogar em cima da selva adversária. Então, até que nesse discurso faz sentido você deixar os solo laners seguindo. Vamos lá, pick ban, beleza, tá na tela. Vamos lá. Recomeçando então os picks e bans. Muito rapidamente os jogadores vão acelerando essa parada pra gente não perder muito tempo. A galera de casa quer ver jogo, Colossus. É isso aí, Gruntar. É isso aí. Vamos de volta pro pick ban, pro ponto que a gente estava. Pra segunda fase de banimentos a gente vai tirar o Jarvan. Vamos tirar o Nautilus, que já apareceu várias vezes aqui no circuitão, mas não tá dando muita sorte o Nautilus não, né? Apareceu 9 vezes no circuitão, mas só ganhou uma. Pois 9 vezes, né? Curioso, né? O Nautilus tem tanta prioridade aí como suporte pros times, mas dos 9 que apareceu, só uma vitória. O último ban do time da Cade vem agora, eles têm aí menos de 10 segundinhos para fazer esse último ban. Será que vai continuar focando na selva? A resposta é sim, tem um Skarner removido, Colossus. A pool desse 9-15 sumiu, Gruntar. Vamos ter que vir para as coisas diferentes. Braum aparece, a gente vai com a bot lane segura, safe de Tristana e Braum. Ela, no começo do jogo, pode ser bem agressiva, sim. E agora é a vez da Cade selecionar. O que é que o professor vai trazer? O professor que é o suporte que menos morreu no circuito desafiante. A média de mortes do professor é de apenas 1.3, né, mortes por jogo. É muito pouca morte. O professor tá cheio de stats absurdos, Colossus. A gente devagarinho vai falando aí de tudo que ele fez durante esse campeonato. O campeonato exemplar do professor. Kiana passou batida e foi selecionada, e aí a gente vai ter que dar aquela avaliada, Colossus. Provavelmente a Kiana por top ou por mid, a Kali por top ou por mid e o Sylas pra jungle. Eu tô contigo nessa. Eu acho que o Sylas, apesar nesse patch estar sendo utilizado como solo laner, sim, com essa composição que a Cade tá montando, tem uma grande chance dele aparecer ali na mão do Grell. E vamos ver a última escolha do time da Van. Lee Sin. Se a gente tá falando do rei do First Blood pro Carioca, Lee Sin é o cara. Sim, e é um pique de segurança pra ele, é um pique com o qual ele tá extremamente confortável, extremamente tranquilo pra fazer os jogos, né? Historicamente, ele é um jogador dele, sim. Quando ele começou a aparecer no circuito desafiante, quando ele estava na fase classificatória, ele jogava muito de Lee Sin e Olaf, Lee Sin e Olaf. Ao longo dos anos, ele não perdeu muito dessa proficiência, dessa predileção pelo pique de Lee Sin. Então, é um pique bom para ele e é um pique que balanceia bem o time, Gruntar.
porque o time tem muito late game, né? Tem escala muito pro fim da partida. O Lee Sin, e ainda mais na mão do Carioca, é a chave, é a liga pra acelerar o jogo de todo mundo. Tá aí, meus amigos, vocês estão conferindo o time da Havan, naquela moral, os campeões ali atrás, tudo bonitão aqui no Caldeirão da BBL. Esse evento é presencial, a gente tem hoje esse confronto lindaço, vale vaga na grande final. Agora o time da Cade aparecendo para vocês conferirem, todo mundo concentrado, todo mundo pronto. Já já a gente vai falar um pouquinho dessas composições, Colar. Você falou que a galera da Havan escala muito, tem esse late game muito forte, Lee Sin para tocar o início do jogo. E o time da Cade, como é que você lê esse time da Cade, Vivo Cade? Eu acho que a Cade tem essa composição forte pra... Eu diria... Eles têm versatilidade na composição, Grutar. Acho que esse é o que é o grande ponto deles. Eles podem fazer teamfight, eles podem fazer skirmish, que eu acho que real seja a maior força deles. Eles têm a possibilidade de jogar num 1-3-1 com a Kali e a Kiana splitando. O Grell pode auxiliar um pouco disso. Eles têm um potencial de kiteback também legal com o Klaus e o professor. O professor vai dar muita segurança para essa Zaya rodar, para essa Zaya fazer o jogo acontecer. A composição da Cade é mais difícil de ser executada, ao meu ver, do que a composição da Havan Liberty. Show de bola, você já tá escutando a galera gritar por aqui. Pelo menos eu acho, eu escutei, Colossus. Time da Cade e da Havan aparece por aqui. Faz barulho, Caldeirão BBL! Vamos que vamos, rapaz. Ó, número aí da Kiana. 6 jogos, 6 vitórias. Kiana não perdeu ainda aqui no circuitão. Exato, Gruntar. Mais uma vez ela vai aparecer. Até agora a gente falou muito, brincamos muito. Vamos ver quem fica como superior, o soberano da mid lane, né? Imperador contra a Imperatriz na rota central. O que sai dessa monarquia? O bom e o ponto positivo para Cade é que eles têm o regicida. Pode ajudar bastante, né? Meu Deus. Ó, vamos ficar ligado nessa calha do Mumus. Quero ver o que ele vai conseguir fazer. E principalmente se o time da Havan vai nessa estratégia para tentar afundar o jogo do Mumus. Normalmente, Colossus, muitas vezes ele tá com um campeão mais parrudo, um campeão que aguenta mais essa pressão. A Kali não é esse tipo de campeão. Se o time da Havan for para cima dele, eles têm uma chance de tentar afundar o jogo do top laner da Cade. Porém, é um campeão extremamente móvel. Perfeito. Então, mesmo ele não tendo a resistência correta, né, e adequada para se segurar e se manter vivo, ele tem a flexibilidade e esse potencial de ficar se movendo rápido e sair de qualquer tipo de gank que o Carioca possa fazer na parte de cima. Falando em Carioca, ele geralmente ganka a parte de cima do mapa primeiro. Geralmente. Começou, meus amigos, começou, rapaz. Respira fundo. É a semifinal do circuitão. Cade contra a Havan. Os jogadores já estão aí se degladiando na lane, buscando o melhor farm possível, tentando atrapalhar o tempo inteiro. A gente tem que acompanhar como que eles vão desenvolver essa partida. O Colossus já falou do Carioca. A gente viu o Lee Sin trabalhando na parte superior. Ele tá descendo agora. Mesma coisa, o Grell também tá na parte inferior do mapa, fazendo aqueles Krugs. Muita pressão do time da Havan nesse início, hein, Colossus? Todas as lanes estão botando pressão, indo pra cima. Sim, e é uma... Por que não uma tendência de jogar em cima da falta de pressão da Cade. A Cade, ao longo do split, geralmente ficava com lanes com pressão. Carioca tá procurando, tá tentando achar o Grell, mas... Vai ter disputa pelo vermelho, hein? Carioca contra o Grell fecha por ali, o Carioca tá junto, o time da Cade não tem pressão nas lanes, por isso a galera da Havan vem fechando, Zirig e Flare estão na área, foi utilizado o golpear e o Carioca roubou, Colossus. Começou bem pro Carioca. A equipe da Vivo Cade tentou chegar, mas não vão conseguir muita coisa. O Klaus e o professor não tem tanta condição de chegar, porque os minions estavam perto da torre, né? O Flare, juntamente com o Zirig, fizeram a movimentação primeiro. A mesma coisa foi feita na parte central pelo Talkers. Mas todo mundo já viu, já deu pra sentir a tensão dentro de Summoner's Rift, hein? E é legal, porque em 3 minutos já deu pra sentir a tônica. A gente vinha comentando e falando da história inicial do jogo. O time da Havan pressionando em todas as rotas. Nosferos tomou muito dano, a onda sônica saiu meio torta. Se ela pega, o Nosferos ia pra vala. Mas o Talkers tem que tomar cuidado, tá chegando o Grell. Lá vem ele, o Talker já queimou
queimou o flash, eles ficam ali, nesse 2 contra 2, Carioca na linha de frente, pega um PP, recua um pouquinho, o Grell permanece na lane, vai tentar dar essa moral pro Nosferos poder continuar, lá em cima tem briga, jogo muito disputado nesse início, o Grell comprou briga contra dois, First Blood já saiu, Nosferos tem um burst muito grande, garante o primeiro abate. E eu falei que a passiva do Regicida ia falar mais alto. O rei do First Blood foi ele. Quem caiu, quem foi abatido. A vantagem é da Cade. Começa bem. Os dois times se degladiando, né? Nesse confronto. Gruntar. Que começo, hein? Pro bem ou pro mal, o Carioca tá sempre no First Blood, Colossus. É verdade. Dessa vez ele paga, karma é uma coisa terrível. Olha o engage na bot lane, o Klaus se reposiciona, o Zirig em cima dele, ele vai tomando muito dano, o abate tá ali na ponta da agulha, mas o Klaus escapa no limite da honra, Colossus. E o Zirig tem que tomar cuidado, a língua do professor é afiada, muito pouca vida pras duas bot lanes. Mas o professor tá com a vida toda, então tá mais tranquila. A equipe da Vivo Cage sai lambendo as feridas o Klaus, hein? E aí a gente vai ver a jogada no mid. O Grell acabou acertando o Carioca, ele mirou no Tokers, acertou o Carioca e aí o Nosferos com flash chegou e se aproveitou da pouca vida que o caçador da Van Liberty tinha. Vale a gente destacar que os dois mid laners gastaram o flash, então nem Tokers nem Nosferos tem essa ferramenta. Na parte inferior do mapa isso aconteceu com o Klaus e Professor e também com o Zirig. O time da Cade com um flash a menos lá pelo bot. O professor teve que dar um flash para salvar o Klaus. O Klaus ia morrer no meio da briga se não usa o flash, porque o curar tá na mão do professor. Tá certo que ele tá com um feitiço deslacrado ali, como a sua runa reforjada, mas é justamente por isso que ele foi forçado a usar o flash para curar o Klaus e já pagou os dividendos do feitiço escolhido. Lá vem o Ziriguinho. Lá vem ele, passeando pelo mapa, tentando ajudar os seus laners. O Flare fica sozinho, tranquilo na lane. Ele tem salto foguete, pode se reposicionar, o flash dele ainda não foi gasto. Então o professor tem... O Zirig tem essa possibilidade de passear um pouquinho pelo mapa. Se a gente olhar o farm, a gente vai ver que eles estão muito, muito próximos, Colossus, tanto no bot, quanto no mid, tanto no top. Então as três lanes estão aí muito equilibradas. A Van botou muita pressão naquele início, roubou aquele vermelho e tal, mas agora a Cade parece que segurou um pouquinho a onda. No começo de jogo foi avassalador para a equipe da Van, mas a Cade respondeu. Olha o engage. Zirig vem pro engage, o professor reposiciona o Klaus, o Carioca vem chegando. Vamos ficar ligado na onda sônica que não saiu. Flash do Flare. Professor em cima dele, o Grell vem fechando, a Cade persegue, vai correndo atrás do time da Avan, que é segurado, o Carioca toma muito dano, atordoado, o Grell vai sendo castigado, virou por parte da Avan, que garante mais um abate, Flare Babro, pulou pra cima, o problema é o Nosferos, vem fechando, saiu mais um abate em cima do professor, Nosferos chega pra limpar e a galera da Cade iguala o confronto, são 2 eliminações pra cada lado. No final das contas, a Cade vai sair por cima, porque ficou abate para os 2 carregadores, Gruntar. A equipe da Van Liberty responde bem e eu já tô sentindo a tensão no ar, porque nenhum dos 2 times arreda pé de nenhuma jogada, Gruntar. Os 2 times estão com sangue nos olhos e estão indo com tudo para conseguir a vantagem. Ponto positivo pra Cade é que quem tá com 2 kills e 3 participações no abate é justamente o AD Carry. Eu não entendi esse flash do Grell. Olha só, ele deu flash pra fora, mas voltou com o Regicida pra recuperar a sua própria vida e acabou caindo na entrada. Só que aí foi a vez do Flare ficar exposto. E aí o Nosferos chegou, jogou pra trás com a extrema demonstração de talento e conseguiu o segundo abate em cima do Zirig. Eu concordo contigo, com essas eliminações ficando na mão, tanto do Nosferos quanto do Klaus, é interessantíssimo pro time da Cade. E olha só, qual é a proposta do Nosferos? Olha a bota que ele fez. Perfeito. Bota de mobilidade. Ele não quer o confronto direto contra o Tokers no mid. Ele quer empurrar a lane, deixar a lane numa posição satisfatória e rodar o mapa. E fazer
coisa acontecer pro time da Cade. E foi assim que a Cade se deu bem lá pelo bot, Colossus. O Tokers ficou preso na mid lane e o Nosferos fez esse primeiro passeio, garantiu o segundo abate, que anda com 2 abates cedo assim no jogo, promete ser um pesadelo pro time da Van. Aqui a gente tá vendo o Klaus e o professor botar muita pressão, vai deixar o Flares e Rig farmando embaixo da torre. Tô de olho no dragão, porque a Cade vai se movimentando e o Grell já domina esse território. Sim, e lá em cima a treta tá rodando trem. Flash dos Antins, o Mumus em cima dele, faltou mais um ataque! Meu Deus! Ninja contra ninja, os Antins escapa no limite da honra! Mas o Mumus ficou uns 15 anos sem dar auto-ataque por causa do atordoamento do Kennen. Sai vivo no limite os Antins. Mas enquanto isso acontece, a Cade consegue vantagem na parte de baixo do mapa. Dragão das Nuvens fica pra ele, como você falou, já tinha dominado a área com a movimentação o Grell, né? Perfeito, perfeito. Nosferos se movimentando muito pelo jogo. Colossus mostrou a bota de mobilidade. É uma opção que a Cade tem para trabalhar nesse início e também mais para frente da partida. Pode armar até um 3-1. O time da Cade, né, Colossus? Ele vem de novo. Brabo, pra cima do Klaus. Ele vai ficar atordoado. Ele usa o ultimate pra evitar essa situação. O Carioca chegou por aqui, acerta a onda sônica. Mas ele segura a onda, ele segura ali síndrome. Não foi pra cima. O Grell tava por ali. O time da Cade podia contestar essa chegada do Carioca. Nosferos tá indo na caçada do Tokers ali. Eu queria fazer uma correção. Ele não segurou a onda não, Gruta. A onda ele soltou, ele segurou o chute. Brincadeiras à parte. Olha só, a briga estourou e Braum e Tristana é forte por causa disso. Se o Braum acerta a mordida do inverno, dá um auto-ataque, ele habilita a Tristana para usar o salto-foguete e vir junto no mesmo embalo e quase conseguiu o atordoamento em cima do Klaus. Se o Klaus não tem o ultimate nessa briga, nessa última troca, o Carioca tava chegando perto e é um AD Carry menos pra Cade. Ó, vocês estão vendo pressão aqui no bot da Cade, lá no topo é a mesma coisa, depois daquela quase morte para um lado para o outro, o Mumus ganhou muita vantagem em cima do Kennen dos Antins, Colossus. Estava prestando atenção, o Mumus estava atrás da torre e fazendo os Antins perder o farm, né? A Wave tinha crashado, batido na torre. Muita vantagem de farm lá no topo por parte do Mumus. E a gente vinha falando no início que os Antins é normalmente dominante na lane, mas nesse jogo aqui, estamos com 11 minutos, ele pode até virar essa situação, mas tá mais de 20 minions atrás, rapaz. Sim. Assim, é uma brincadeira que rapidamente vai ficando complicada. Aqui. Professor? Professor saiu de tudo com o flash, vai se reposicionar e ficar numa boa. Rindo. Mas queimou o flash. O professor tá rindo de nervoso. Pois é. Tá rindo de nervoso. Só que o Carioca dando as caras lá no bot, habilita o Grau fazer o arauto. Olha onde ele tá. Sim, e essa é uma boa opção, é uma boa jogada da Cade. Eles gostam de fazer isso, responder pelo mapa, responder com movimentação. Eles até tinham uma pressão no mid, uma pressão satisfatória, e o Nosferos tá aqui, tá esperando. Tá surgindo. Nosferos vai fazer a contenção, vai tentar pegar alguém. O arauto tá quase detonado. O time da Van quer contestar. O problema é que no topo, o Mumus pode descer. Ninguém foi feito. O Grau tá por ali, já toma muito dano o Carioca. Ele usa o cronômetro pra se safar um pouquinho. Sai a bicuda. Vamos ver a sequência, porque o Nosferos é castigado e neutralizado. O Grau tem que sair com o golpear pra ficar no limite. Mumus agora vai tentar caçar. Tem 3 jogadores da Van. Mumus vem com flash. Pega o primeiro abate. Tem double pra ele. Vem pro triple. Triple kill do Mumus. Saiu da jaula o monstro! Mumus saiu do top e acaba com a brincadeira. Gruntar. Se tava difícil com 3 kills na mão. Na verdade, com 2 kills na mão do Nosferos. Agora com 3 kills na mão dessa Kali. O Mumus fazendo essa movimentação, participando do jogo. O jogo vai azedando pra Van Liberty, hein? Mas claro, calma aí. É um time de late game. Não tá tão fora do controle a partida assim. Vamos acompanhar o engage? Carioca ganhou muito tempo com esse cronômetro. Foi chutado pra trás o Azir com o Grell, que roubou o ultimate do Carioca. O Carioca voltou e o abate ficou pro Flare. Ponto muito positivo. Porém, o Mumus chegou pelo lado. E aí, olha a mobilidade da Kali, Gruntar. Olha o quão longe ela foi buscar os abates. Primeiro, segundo, e aí o Grell, gente boníssima, deixou o abate pro companheiro, pro compadre. 3 kills na mão do Mumus.
Não é brincadeira não, apesar do Grell normalmente pegar 27% das kills do time, semifinal aqui é séria, meu amigo. O Mumus tinha que pegar esse abate, era importante pra ele. Um grande problema pro time da Havan, Colossus, é que você tinha falado anteriormente, e com essas 3 abates na mão do Mumus, a gente vai reiterar. As kills estão ficando com os carregadores do time da Cade. Olha o Arauto, que veio aqui pelo meio. Depois daquela briga toda, o time da Cade fez o Arauto. Ele já tá por ali, veio o cerco, armou bem na torre. O time da Cade garante as barricadas, não vai derrubar a torre, vai ficar com essas barricadas porque a Van vinha fechando pra defender. A Cade teve que ceder um pouquinho da pressão. De todo modo, eles conseguem barricadas, isso é positivo pra eles. Ponto negativo é que não caiu a torre do mid, e isso habilita pro Azir ganhar muito tempo. A Cade é um dos times que mais derruba barricada aqui no circuito desafiante. Geralmente eles derrubam 7 barricadas por partidas. Na parte inferior, eles devem ter derrubado 4 pelo ponto que estava. Em cima eles derrubaram 2, com isso 6. Mas as 3 do mid eles estão acima ou perto da média do circuitão. Olha o pesadelo pro Tokers. De repente aparece um AD Carry e um top laner ali pelo meio, pressionando ele. Tokers vai recuar, ele fica debaixo da torre, atrás das linhas inimigas. O engage! O Zirig toma muito dano. Ele ganha tempo com o cronômetro. O professor veio na viagem abissal. O engage agora é no flare, que pula pra longe. O Grell tá colado. O time da Cade bate, finalmente consegue um abate. O professor salvou o Grell. Carioca se reposiciona. Ele é caçado. Klaus chega por aqui. Salto foguete de novo. Mais um abate pro Nosferos, e a Cade vem garantindo 1-1 essas eliminações. O Nosferos começou a jogada sozinho. Contra 3 ele iniciou. Foi o Zirig forçado a usar o cronômetro dele para ganhar tempo. Veio com a viagem abissal o professor. O Grell chegou perto e Gruntar. Tá lá, meu amigo! O time da Cade consegue o abate. Os Antins ficou no limite, também descontou. Foi o karma. Tudo bem. Tá 4 abates pro Momuts. Não é bom pra Cade dar neutralização na mão dos Antins também, não. Não é bom deixar esse Kennen ter essa tranquilidade pra voltar pro jogo. Ele já tá com 20 minutos atrás, desde aquele momento em que você tinha ressaltado e falado anteriormente. Mas de todo modo, o Kennen vai perder um pouquinho mais de recurso. Pra Cade, só não é de tudo ruim, porque foram 2 torres, e aí a gente tá vendo o replay da jogada. Atordoou o Carioca aqui na direita também. Sim. Chegou o Grell e o professor com a viagem abissal. O Grell fingiu que foi pro lado, pulou pro outro. O Carioca acabou jogando o Grell no colo do flare do Zirig. O professor salvou. O professor papou como ninguém ali, o companheiro. Fez o abate no Nosferos. E a Cade, como aconteceu o split inteiro, Gruntar. Esses skirmishes, essas brigas de pequeno porte que a Cade tem, são muito poderosas. E tá aí o Mumus. Vai jogar Shuriken, mas estava na desvantagem numérica, porque os Antins estavam jogando junto com a torre. Por muito pouco os Antins não saem vivo aí, hein, Colossus? Sim. Foi no limite ali a jogada, os Antins fez uma boa resistência, tá sofrendo contra o Mumus, mas vale lembrar que ele conseguiu neutralizar o adversário. E o time da Cade tem agora 2 torres de vantagem. Derrubou o meio e o bot. Conseguiram a demolição premiada, fizeram mais uma torrezinha, vem dominando esse jogo. Não parece? A Havan tá resistindo, tá jogando de igual para igual, mas a Cade vem acumulando vantagens interessantes. Tá com muito farm na frente no topo, muito farm na frente no bot, só dá uma compensada pelo meio do mapa. Mas aí o meio do mapa tem 3 kills e 4 participações. Então, a Cade tem 9 abates e participou de 7 deles o Nosferos. 30 minutos atrás, pra fazer isso tudo no jogo, tá de boa, tá bem de boa pro Nosferos. Não pode deixar essa Kiana aberta assim não, Colossus. Não pode. Essa Kiana já se mostrou um grande problema aqui na semifinal. E olha só, a gente tava falando que tava tranquilo, que o jogo da Havan Liberty escala mais, beleza, que eles podiam ficar numa boa. Tá saindo rapidamente do controle. Pois tá saindo rapidamente. A gente já tá esbarrando em 6 mil de vantagem, cara. O cenário atual não é um cenário tranquilo que dá pro time segurar. Não mais. Por mais que o time da Havan seja late game, esse início avassalador da Cade é perigosíssimo. A galera da Havan vai ter que segurar um pouquinho a onda. Tô sentindo a falta do Carioca no jogo, Colossus. Ele até participou, mas não tá conseguindo vantagem com esse Lee Sin. O problema é que meio que as lanes estão sofrendo por si só. O matchup dos caçadores não necessariamente tá impactando tanto assim. O Carioca
E ele tá presente em 3 dos 4 abates da Van Liberty. Ele tá de fato fazendo o jogo acontecer para a própria equipe. O problema é que a Cade tá essencialmente com um homem a mais no mapa. Porque o Nosferos tá muito livre. Ele tá o tempo... É o Nosferos que tá criando as jogadas e vai criar mais uma ali no bot. Peraí, porque tem briga aqui, o Flare vai pra cima do Mumus, o Carioca tá próximo, a Van caça o top laner da Cade, ele tá ali, espremido, embaixo da torre, tenta sair na cortina de fumaça, o Carioca foi abatido, Colossus, vai mais, e o Mumus que vem isso? contra 3 jogadores, tentar a jogada, triple kill pro Mumus! Que é isso? O que tá acontecendo aqui na BBL? O que tá acontecendo no circuitão? Pode isso, Colossus? Não pode, não é possível que isso esteja acontecendo. Tem briga ainda aqui, porque a Cade pressiona no meio do mapa. Eles estão batendo na segunda torre. Rolou um engage pra cima dos Antis. O time da Cade com o Mumus no top contra 3 adversários. Ele sai vivo com vantagem. Com triple kill, Gruntar. Olha só, eu ouvi o pessoal da Cade falando isso e brincando, mas a parada é a seguinte: Mumus esmaga, Gruntar. A gente vinha falando que os times constantemente tentavam amassar o Mumus, mas pera aí, porque tem engage da Van. O Flare vai chegar aqui por trás, o Grell já tomou muito dano, eles tentam se reposicionar. Zantiz é o primeiro a cair, mas na sequência o Grell morre. O time da Cade se segura, tem double kill na mão do Grell, mesmo morto ele tá pegando kill. Só que na sequência é neutralizado. Chegou os 2 chefes do jogo, meu amigo, pra cima do time da Van. O Mumus tá colado, Tokers faz o que pode, tenta pegar o Nosferos, morrem os 2 ali na brincadeira. E no final das contas, ficou de igual para igual. 4 abates para cada uma das equipes. Não é nada, isso é ótimo para Van Liberty. Perfeito. Pegou as neutralizações, conseguiu alguns abates, segurou um pouquinho a onda. Num jogo que a Cade vem se mostrando tão forte no early game, sair do igual para igual numa luta é excepcional pro time da Van. Sim, com uma vantagem que a gente acabou de falar, cara. Acabamos de mencionar que a vantagem tava em 5, 6 mil. Tá quase em 10. Mas foi o flanco que o time da Van fez. Mas vamos ver essa jogada. Que pintura, cara. Que jogada sensacional do Mumus. Primeiro abate, o Flash com abate nos 2. O Flash sai bem com o seu próprio Flash. Mas o Mumus é um aula, viu? O professor tá no bot, mas quem deu uma aula foi o Mumus. Olha o Flash chegando por trás. A chegada dele foi interessante, mas não muito. Porque ele acabou estando no lugar certo. Era bait, cara. O Flash chegou ali achando que ia amassar, mas ele foi bait. Foi a isca. De todo modo, foi bom pra equipe da Cade o que aconteceu. E a gente volta pro ao vivo no cantinho ali. Tá tendo treta, hein? Tá tendo briga. Vários ultimates rapaz. O Flare usa o salto foguete. Ele é perseguido pelo professor. A linguada não pegou, mas toda a Cade tá por ali. A kill sai pra mão do Grell. Dessa vez ele não deixou, não. Tá bom já, né? Já deixou kill o suficiente. Tem 8 kills na mão do Mumus, tem 3 na mão do Nosferos e 2 na mão do Klaus. Tá bom. O time da Cade tem 17 abates contra 8 somente da Van. A Van com esse time late game não conseguiu resistir até agora aos avanços da Vivo Cade. Tem Dragão Infernal que vai aparecer no bot e o Barão também já está disponível. Então são 2 objetivos interessantíssimos. Quero ver como que a Cade vai se posicionar para conquistar esses 2 objetivos neutros que nesse ponto do jogo, Colossus, são importantíssimos. A Cade, até o presente momento, tá fazendo um ótimo proveito do que a composição deles quer, que é esse jogo mais esquirmichado e de um potencial de 1-3-1 que eles têm. Tá funcionando e nesse ponto da partida em que os objetivos começam a ser os grandes pontos, tipo Barão, tipo Dragão, pode ser que a Van encontre um espaço para voltar, mas eles precisam de uns Antins mais próximos, eles precisam de um Carioca criando. O problema da Van é não isso. Tem visão, cara. Todo mundo tem que jogar junto. Não tem visão, a Van não tem visão. O Grell sozinho vai passar um perrenguezinho, mas vai conseguir fazer o Dragão Infernal. E o time da Van não tem como cobrar lá em cima no Barão. A galera da Cade estava recuada, mas o simples fato da Van não ter visão possibilitou que a Cade fizesse essa jogada, fizesse essa movimentação sem sofrer do outro lado. Agora a Cade vai se reposicionar. Eu tô vendo aqui embaixo o Mumus dando recall,
A Kiana do Nosferos indo para a parte superior do mapa. Parece que vai armar aquele 1-3-1 agora o time da Cade e se colocar próximo ao Barão, que deve ser o grande objetivo a partir desse ponto. Sim, eles já estavam posicionados dessa forma anteriormente, né? Com a Kiana splitando no top e a Kali splitando no bot, o Nosferos e o Momus fazendo esse papel, com Klaus e Professor no mid e o Grell livre para ajudar, seja o Momus ou seja o Klaus e Professor. De todo modo, o Tokers vai segurar bem aqui no mid essa onda de minions sem grande problema. As T2 já estão caindo por terra, porque no top já foi, no bot já foi embora. No mid tá por um fiapo. No top, beleza, tá tranquilo. Mas o ponto é, o dragão já caiu. A visão vai sendo controlada ao redor do Barão. Se a teamfight da Cade não for muito bem pensada, a Vanillite pode sair na frente. Meu Deus! Nosferos dá de cara, o Flash foi atacado lá em cima, ele usa o salto foguete e o Flash, mesmo assim é eliminado. O Grell tomou aquela bicuda, mas continua avançando. São 2 abates já pro time da Cade, que continua pressionando. O Klaus chegou, a kill tá na mão dele. Meu Deus! Vai ser um ace pro time da Van, Colossus. Ace não, ace no top. É o ace técnico, porque o Zantins não morreu, mas nem perto do que estava acontecendo ele estava. E o professor vem junto com o Momus e eles vão derrubar o inibidor, Gruntar. Pode acabar o jogo, Colossus. Tem os minionzinhos, vai ser inibidor por aqui. Vão derrubar inibidor e Barão. Inibidor e Barão, mais seguro pro time da Cade. É mais safe. O Zantins não tem como contestar, Colossus. A Cade vem descendo, vem recuando pra colar no Barão. É o mais safe. O Carioca vai voltar daqui a 5 segundos. O Flare e o Zirig já voltaram. A gente vai pro replay pra ver a jogada. O Zirig tentou, mas errou a mordida do inverno. E aí deixou o parceiro exposto. Aí não. Aí se complicou. O Carioca se reposicionou bem. E aí, no ultimate da Kiana, pegou o Tokers desavisado. No ao vivo o Barão já foi feito. Não teve treta e não deu tempo pro pessoal da Van Liberty chegar. Mas fato é que a última fight foi redondinha, perfeitinha. A Cade se uniu muito rápido e vem estraçalhando a Van Liberty nessa partida. E se até os 24 minutos estava difícil para a Van, agora sem o inibidor no meio e com o buff do Barão para o time da Cade, a situação para os catarinenses é terrível, Colossus. Tokers vai ter que segurar demais a onda. Vamos ver o quanto esse Azir vai conseguir controlar a onda de Minions, porque é disso que a Van precisa. Precisa segurar e muito o jogo. Tá difícil para eles. Já azedou. Aí o Flé tá tomando o pick-off no meio do mapa. O Nosferos está completamente fora do controle, assim como o resto da equipe da Cade. Colossus, a situação pra Van é terrível. A Cade vem avançando pela parte superior do mapa pra derrubar a única T2 que restava. Tá no chão, tá pro time da Cade, que vai começar a avançar agora pra terceira torre do time da Van. E pra você ver como é que é preocupante, não é como se o Flare estivesse sozinho. Tinham 3 jogadores do lado dele. Ainda assim, o pessoal não conseguiu defender o próprio companheiro. A Cade não para, a Van fica sem ter condições de defender todas as suas rotas. No topo tem ataque, no bot também. O Zantins praticamente eliminado, vai ganhar tempo na zona. Mesmo assim a sequência é da Cade, ele é abatido. O Grell se reposiciona, vai pra cima com tudo, garante outra eliminação. Zirig para por ali, puxa inquebrável. Mesmo assim o dano da Cade é certo, é pesado. Vai cair outro inibidor. A situação é terrível pro time da Van, que vai sendo amassada lá atrás. Tokers faz o que pode, mas não consegue parar o avanço do time da Cade, que derruba a segunda torre e vai pro Nexus pra gritar com a torcida o GG! Vitória do time da Cade! Gruntar, a Cade avassaladora nessa semi, nesse primeiro jogo. Não deu, a aposta da equipe da Van Liberty não se consolidou. Achei que ter apostado em 2 campeões para escalar não funcionou. E mais, talvez a escolha dos solo laners tão cedo no draft tenha prejudicado um pouco o que eles queriam. Carioca, apesar dele sim ser a zona de conforto dele, achei que de longe foi o mesmo Carioca que a gente está acostumado a ver aqui no circuitão. Não conseguiu participar tanto do jogo assim, não conseguiu chegar ao time da Van. Participar ele participou, ele estava presente em 6 dos 8 abates, ele não conseguiu impactar o participar de maneira impactante. Tudo bem.
O time da Cade atropelou o Colossus. Eu acho que algumas escolhas foram muito decisivas. A Kali do Mumus foi um absurdo. Kiana do Nosferos foi um absurdo. E o resto do time deu o suporte que esses dois caras precisaram para poder amassar o time da Van. Foi complicado, rapaz. E aí o problema é, eles não mostraram nada de novo. A Kali pro Mumus, show. Perfeito. Silas pro Grão, show. A Kali, na verdade, Kiana na mid lane também já foi mostrado. A única coisa que não tinha aparecido ainda tanto assim foi o TK pro professor. Mas isso também não é surpresa que o jogador de fato joga com esse pick. Rapaz, primeiro jogo muito dominante da Cade. A galera da Van vai ter que mexer, principalmente no draft, vai ter que acertar isso daí. Tem muita É coisa um pra melhor de acertar. 5, permite isso, né? Vai sendo Sim. criado aquele meta do melhor de 5. A gente gosta muito de falar sobre isso. Mas quem vai falar ainda mais sobre isso é a Camila e o Dudu lá, ó. Vamos que vamos, porque o primeiro jogo tá entregue.